Bom dia, pessoal. Um grande abraço a todos. Nós estamos iniciando o estudo de mais um pedaço, um trecho aqui do livro Autodescobrimento, uma busca interior, de Joana de Ângeles, o espírito e o médium Divaldo Pereira Franco. Nós vamos dar sequência a esse estudo, já que nós já temos feito esse estudo já há um bom tempo, né? E hoje estamos novamente aqui para realizarmos mais este estudo, né, deste tópico de hoje, que é a amargura, tá? Nós estamos falando a respeito da amargura neste momento. Então vamos lá, né? Vamos começar. Nós gostamos sempre de fazer uma prece, né? Pedindo ajuda ao alto, para que nós tenhamos todo o amparo para realizarmos o nosso estudo de uma forma proveitosa, produtiva, elevada, e que todos que adentrem este conteúdo, esta sintonia, este momento, possam também receber não apenas conhecimentos, mas possam também receber energias, possam receber toda a luz que jorra do alto, nos beneficiando a todos que aqui estamos. Direta ou indiretamente, a espiritualidade nos auxilia e auxilia todos os necessitados ao longo deste estudo que estejam próximos a nós. Muito obrigado por tudo, Senhor. Que a tua luz permaneça conosco. Que assim seja. Muito bem, pessoal, nós vamos então dar continuidade, né, como nós estávamos falando, ao estudo do livro Autodescobrimento, uma busca interior. Nós estamos hoje no capítulo 10 ainda, né, nós vamos falar do último tópico do capítulo 10, que é o tema amargura, tá? Nós já falamos a respeito, que o capítulo 10 é conteúdos perturbadores, tá? Nós falamos sobre a raiva, sobre o ressentimento, sobre a lamentação, sobre a perda pela morte e agora a amargura, tá? Para terminar esse capítulo 10 aqui. Então vamos lá, né? Vamos começar. Então a Joana de Ângeles começa nos dizendo aqui: outro aspecto perturbador no comportamento psicológico do indivíduo é a presença da amargura, esse agente de transtornos depressivos. Só eu gostaria de lembrar, pessoal, que se houver alguma interrupção do estudo aqui no Facebook, nós estamos transmitindo ao vivo, né? Não se preocupe que nós estamos gravando e estará no YouTube, tá? Você procura lá o nosso canal no YouTube, que você encontra todos os conteúdos que nós produzimos durante a semana, ao longo desses anos aí que nós estamos, praticamente um pouco mais de uma década que a gente está estudando a doutrina espírita, né, e colocando no YouTube, tá? Então vamos lá. Outro aspecto perturbador no comportamento psicológico do indivíduo é a presença da amargura, esse agente de transtornos depressivos, tá? Então, dentre os outros aspectos que nós temos estudado aqui com a Joana de Ângeles, que esse é um estudo de psicologia transpessoal na visão espírita, né? A amargura também é um tema importante. Por quê? Porque ele é um agente de transtornos depressivos, um dos causadores, né? É um dos propiciadores de quadros depressivos, né? Porque a pessoa começa a cultivar a amargura, se tornar amarga. Porque veja bem, todos nós passamos por dificuldades, todos nós passamos por tropeços, todos passamos por desafios, né? Por frustrações, contrariedades, né? Mas algumas pessoas, ou nós mesmos em alguns momentos, nós, ao invés de aproveitarmos bem as situações que nos chegam, nós começamos a transformar em amargura, né? Nós começamos a retirar dos problemas, ou das dificuldades, ou dos desafios,
nós começamos a tirar aquilo de negativo que às vezes nós podemos concluir de uma forma negativa. Oi, Isabel, um abraço, bom dia. Seja bem-vindo ao estudo, tá? E aí nós acabamos entrando nesse comportamento amargo, né? Nos tornamos amargos. É isso, sobre isso que ela vai falar, né? Que acaba produzindo estados depressivos. Por quê? Porque você vai tirando um proveito negativo das situações, você vai tirando um resultado negativo das situações, que são situações normais, são imposições da vida, são necessidades de aprendizado, né? Então, era para nós tirarmos algo bom, mas como nós não conseguimos, às vezes, tirar algo bom, acabamos tirando algo ruim, que uma das coisas é a amargura, tá? Oi, Sandra, um abraço, seja bem-vinda, tá? Então, vamos lá, pessoal. O segundo parágrafo aqui. Pode situar-se em reminiscências inconscientes de reencarnações passadas, a causa da amargura, né? Quer dizer, como é que faz? Onde que está a causa, né, da amargura? Aí ela diz aqui, pode situar-se em reminiscências inconscientes de reencarnações passadas. Então, continuando com a Joana aqui, né? Pode situar-se em reminiscências inconscientes de reencarnações passadas. Quer dizer, a origem da amargura pode ter a ver com reminiscências do passado, que estão ainda vigorando, estão existindo ainda no inconsciente, tá? Devido a conteúdos que foram registrados em encarnações passadas. Por exemplo, você passa por uma situação muito difícil, numa encarnação passada, última encarnação, por exemplo, tá? Você passa por um momento muito difícil, você passa por uma situação muito problemática, que envolveu muito sentimento negativo, envolveu, né, uma situação traumática, negativa, problemática, e aquilo você não trabalhou direito. Um desgosto muito grande que você teve, e aquilo você não dissolveu, você não falou, não tinha terapia na época, não tinha com quem conversar direito. Aquele conteúdo, ele pode ficar guardado no inconsciente, né? E na encarnação seguinte, por exemplo, nessa encarnação atual, ressurgir aquele conteúdo conflitivo em forma de amargura, tá? Amargura, né? Essa coisa da gente ver de uma forma negativa a vida, né? O amargo, né, traz essa ideia de algo que nos desagrada, né? Algo que nos desagrada. É difícil a gente transformar esse tipo de palavra, né, em algo que seja assim, a gente possa trazer mais compreensão sobre essa palavra, né? É difícil, amargura, né? A gente sabe o que é uma coisa amarga, né? É uma coisa que repercute negativamente em nós, né? Então, pode ter a ver com encarnações passadas, em forma de melancolia, saudade ou tristeza. Ou pode encontrar-se na atual existência como efeito de traumas da infância, presença da imagem do pai e da mãe dominadores, efeito das castrações pelo medo, da submissão imposta, de outros conflitos que remanescem como agentes que lhes são propiciadores, tá? Então vamos lá. Tem bastante coisa aqui pra gente conversar, né? Olha só, pode situar-se em reminiscências do inconsciente, de encarnações passadas, a causa da amargura, em forma de melancolia, saudade ou tristeza, né? Então, coisas que nós vivemos no passado, né, relacionadas à saudade, tristeza, melancolia, ou pode encontrar-se na atual existência como efeito de traumas de infância, alguma situação traumática que foi vivida na infância, né? O trauma, a gente entende assim, são aquelas situações que nós recebemos uma quantia de estímulos maior da que nós conseguimos processar, tá? Então o trauma
ele ocorre quando a quantia de estímulos é muito grande, muito maior do que a gente é capaz de processar. Tá? Então, situações que para a nossa idade, por exemplo, aquilo não era algo suscetível de nós processarmos, né? Só eram estímulos de ordem erótica ou qualquer outro tipo de ordem agressiva, né? Que nós não conseguimos processar aquilo de uma forma positiva ou de uma forma adequada. Aquilo ali pode ser um estímulo que venha nos traumatizar, tá? Uma determinada situação muito agressiva, por exemplo, né? Então pode encontrar-se na atual existência com efeito de traumas de infância, tá? Presença da imagem do pai ou da mãe dominadores, quer dizer, essa influência do pai ou da mãe, né, dominadora, essa imagem de ambos que ficou registrada na mente infantil, isso aí é registrado no inconsciente e pode posteriormente ressurgir como amargura, tá? A presença do pai ou da mãe dominadores, por quê? Porque o adulto ele se impõe muito sobre a criança, né? O adulto ele se impõe muito de uma forma agressiva, dominadora, né? Dominando a criança, né? Sujeitando a criança, né? Se impondo pela fala, pela atitude agressiva, pela ordem, né? Sem respeitar a criança também na sua vontade, também no seu ritmo, na sua idade, né? Então, os pais que se impõem demasiadamente, lógico que os pais como adultos, como quem quer proteger a criança, como quem quer cuidar da criança, é óbvio que os pais vão exercer um certo controle, né? Isso é fácil da gente entender, é importante inclusive de existir, mas não pode ser excessivo, né? Pais que inseguros dentro de si, eles tentam sujeitar os outros, eles tentam dominar os outros, né? À sua vontade, ao seu sentimento, à sua ordem, para aplacarem a sua insegurança, né? Então aí que cai nesse comportamento dominador, porque eles são frustrados neles mesmos, inseguros, e aí querem se projetar, querem se realizar no outro, né? Através de um comportamento excessivo de cuidados do outro, ou de castração, ou de, né, interdição do desejo do outro, né? Tá, pessoal? Então, a presença da imagem do pai ou da mãe dominadores, né? Efeito das castrações pelo medo, né? Quando os pais geravam medo nos filhos, né? Castravam o desejo dos filhos de uma forma injustificável, de uma forma exagerada, de uma forma abusiva até, né? Da submissão imposta, de outros conflitos que remanescem como agentes que lhes são propiciadores, tá? Então aí você tem uma gama de conflitos, né? Que remanescem então dessas situações no passado, né? A amargura deve ser racionalizada a fim de ser diluída e sua vítima recuperar a beleza, a alegria de viver, a alegria de ser e de viver, né? Deixa eu tomar uma aguinha aqui. Então vamos lá. Primeiro aqui o que ela fala, né? A amargura deve ser racionalizada. Tá? Racionalizada, assim, vamos entender sob a luz da razão, tá? A amargura deve ser racionalizada. Por quê? Porque pelo que ela está falando aqui, muito da amargura tem a ver com o sentimento de ameaça, não é? Constrangimentos que tivemos que passar, o medo é instintivo. Essas ameaças, elas mexem com o instinto, tá?
A criança, né, ela se sente ameaçada, ela se sente subjugada pelo adulto, isso mexe com o instinto dela, isso exacerba o medo, né? E, pelo que a Joana de Ângeles nos dá a entender aqui, isso depois acaba se repercutindo em situações de amargura no presente, né? Por isso que, sempre quando se trata de medo, né, quando se trata de reações instintivas que nós temos, né, ela sempre traz a necessidade da racionalização, ou seja, de trazermos a razão, de analisarmos racionalmente essas reações nossas. Por quê? Porque elas estão sendo instintivas. O instinto não racionaliza. O instinto é instinto, é automático. É aquilo que nós registramos em forma de hábito, em forma de conteúdos inconscientes, que nós não raciocinamos. Nós precisamos trazer a razão. Quem faz isso é o consciente, é o ego, né? Que racionaliza, que reflete sobre as coisas, tá? Então, quando surge essa amargura, nós precisamos racionalizar, né? Tratar de uma forma racional, tá? A fim de ser diluída e sua vítima recuperar a beleza, a alegria de ser e de viver, tomando parte ativa nas realizações do meio social onde se encontra, para fortalecimento de valores e evolução. Tá? Então, é importante traduzir em palavras, né? E aí que a verbalização, né? Você racionalizar, você usar a razão e expressar o que você está sentindo, para que seja diluído esse conteúdo conflitivo, né? Para que ele possa ser quebrado, vamos dizer assim, né? Cada palavra que nós expressamos é um fracionar dessa energia negativa que estava guardado no inconsciente, tá? Então nós vamos fracionando essa energia, ok? E aí os sintomas vão diminuindo, né? Aquilo que faz parte dessa amargura, desse pesar perante a vida, desse enxergar negativo, vai havendo um descongestionar emocional. Nós vamos descongestionando as vias emocionais e aí nós vamos melhorando, tá? Então a gente recupera a alegria, a beleza, né? A alegria de viver, de ser, de existir, né? Nós vamos recuperando a alegria na nossa vida, o que é uma coisa muito boa. A gente observa sempre isso no consultório, a gente observa sempre as pessoas que a gente trata, né? À medida que elas vão falando das suas dificuldades, à medida que elas vão expressando, né? Que elas vão colocando essa energia negativa para fora, começa a abrir espaços novos interiores, né? Então a vontade de viver, a alegria de viver, de se relacionar no meio social, tudo isso vai voltando, né? É um processo muito bonito de ver, né? Aí continuando, os exercícios frequentes de pensamentos otimistas. Olha só, os exercícios frequentes de pensamentos otimistas. Pensamento positivo, pensamento otimista, de olhar as coisas de uma ótica positiva. É preciso exercitar, por isso que ela está falando, né? Os exercícios frequentes, não é uma vez ou outra não, é frequente, uma coisa que aconteça sempre, né? Com reflexão, tá? Com reflexão, não é uma coisa só de falar por falar, né? É preciso analisar o que nós estamos buscando, como nós queremos pensar positivamente, como é que é o pensar positivamente, o que eu estou precisando de fato, que tipo de pensamentos eu preciso cultivar dentro de mim, né? Então tudo isso nós podemos exercitar esses pensamentos otimistas com reflexão, caminhadas em bosques ou à beira-mar. Então, olha só, aqui mais uma coisa, né? Eu tenho esse aspecto mental de pensamentos otimistas, né, junto com a reflexão, e ela sugere também que caminhadas
em bosques ou à beira-mar. Os espíritos sempre nos falam isso, né? Quando possível, caminhar em lugares verdes, repletos de árvores, de plantas, de flores, de água. Eles sempre recomendam a gente a fazer isso, né? Se possível, se você morar perto do litoral, né? Ou no próprio litoral, caminhadas na orla, né? Da praia. Quer dizer, isso é muito bom. Por quê? Porque são energias positivas. Isso ajuda a retirar os miasmas, as energias deletérias, né? Dos nossos centros energéticos, do nosso perispírito, tá? Do nosso corpo físico, ajudando o sistema nervoso a se recuperar, né? Ajudando a energia a se renovar. Isso é muito importante, tá? Não apenas para a amargura, para o ressentimento, para a mágoa, né? Para a tristeza. É sempre importante a gente estar ligado à natureza, pessoal. Cuidar de plantas, uma coisa que os espíritos nos recomendam também, é cuidarmos de plantas, né? Mexermos com a terra, né? Também outras sugestões ela vai dar aqui, ó. Auxílio fraterno em obras de ajuda social e moral, entre outros. São de excelente resultado para a liberação da amargura. E é verdade, pessoal. É verdade. Isso tudo aqui é uma coisa que a gente tem vivido ao longo do tempo. Nós somos um ser humano também, com reações normais, com sentimentos normais, e também buscamos recursos espirituais, recursos vários para sentirmos a melhora em determinados momentos, né? Isso que ela está falando é uma realidade, né? Auxílio fraterno em obras de ajuda social e moral. Então, trabalhos voluntários, trabalhos de atendimento, trabalhos de socorro, trabalhos de ajuda, né? De ajuda social e moral, né? Conversas que você tem para ajudar os outros, atendimento fraterno que você faça, ou uma conversa amigável com alguém para ajudar alguém que procura através da internet, ou através de qualquer outro recurso, tá? Isso tudo, esses auxílios fraternos que nós propiciamos aos outros, né? Isso aí são de excelente resultado para a liberação da amargura, que é o nosso objeto de estudo aqui hoje, tá? Porque quanto mais a gente fica preso a situações problemáticas, porque geralmente você está cultivando amargura porque você acha que ninguém ama você, ou o trabalho está dando tudo errado, ou tem uma determinada pessoa no trabalho que você não suporta, ou a família está com problemas, a família está causando problemas, ou houve uma discussão com um familiar e aquilo mexeu muito com você. Não é? Geralmente são essas coisas. É um problema dentro da sua casa com o seu marido, né? Porque o marido está bebendo demais, ou porque o filho está saindo e não volta para dormir em casa. São aquelas situações que você começa a se questionar. Puxa vida, né? Parece que nada que eu fiz na vida deu certo, parece que eu investi tanto na vida, investi tanto nas pessoas, e o retorno que eu tenho é esse, né? É mais problema. Aí você vai olhando as coisas numa ótica negativa. Isso que é o cultivo da amargura. Você vai caindo num comportamento amargo perante a vida, né? Quer dizer, isso vai repercutindo negativo dentro de nós, né? Por isso que sair fora dessa situação, desse tipo de pensamento, com pensamentos mais positivos, olhar sob uma ótica mais positiva, sair para ajudar pessoas, aí você vê outras necessidades, você vê, né? Você sai daquele âmbito fechado, aquela coisa negativa pesada, e vai cultivar alegria junto das pessoas, vai dar risada, né? Vai cuidar da saúde, vai numa academia, né? Vai se cuidar e volta a beleza, porque você estava ali desenergizado, você estava ali acabrunhado, né? E aí de repente começa a voltar a alegria, né? Volta a beleza.
Então, vamos continuar aqui, tá? Igualmente, a elaboração de programas de autoestima, a participação em labores com grupos de apoio tornam-se estimulantes para o restabelecimento da saúde emocional do indivíduo, livrando do azedume e das sequelas da amargura. Tá? Então vamos lá, ó. Igualmente, junto com esses auxílios fraternos que nós podemos proporcionar, né, aos outros, tá? Isso é muito importante. Você sai da posição de necessitado e passa a ser auxiliador. Não é uma coisa tão fácil assim, eu entendo, mas é possível. E quanto mais nos esforcemos nesse sentido, é melhor sairmos da posição de necessitados e partirmos para auxiliar. Pode ser que eu não consiga auxiliar exatamente da forma que eu queria, mas em que eu consigo auxiliar? Deve ter alguma coisa que eu consiga auxiliar, né? Então, eu começando pelo aquilo que eu consigo, eu vou saindo da posição de necessitado, eu vou entrando na posição de auxiliador, o que é muito legal, tá? Eu paro de ficar esperando o amor dos outros e eu começo a amar os outros. Isso é muito importante, né? Eu saio da posição de quem fica pedindo o amor do outro e eu passo a dar o amor. Aí eu melhoro, aí eu amadureço, aí eu me equilibro, adquiro saúde, né? Então ela diz aqui que a elaboração de programas de autoestima, quer dizer, você se inserir em grupos, em programas de autoestima. Você quer emagrecer? Entra então num programa de emagrecimento, de autocuidados, né? Eu falei de uma academia, pode ser interessante para você, né? Mesmo que não seja uma academia, mas um programa de caminhada lá para idosos, ou um programa de caminhada para adolescentes, ou para, né, as mulheres, ou para os... Não importa, né? Andar de bicicleta à noite, aí você vai com grupos lá andar de bicicleta. Isso tudo ajuda, né? Programas de autoestima, participação em labores com grupos de apoio, né? Grupos de apoio aos neuróticos, grupos de apoio aos dependentes, grupos de apoio. Esses grupos de apoio, eles são importantes, né? Depende do problema que você vive, depende dos detalhes que compõem a sua situação, né? Mas fazer parte desses programas ajuda muito, tá? Então, essa participação em grupos em labores, com grupos de apoio, tornam-se estimulantes para o restabelecimento da saúde emocional do indivíduo, livrando do azedume e das sequelas da amargura. Então a gente vai ficando azedo e amargo, né? Isso aqui é uma coisa mais complicada que essa, né? A gente ficar azedo e amargo, né? É melhor a gente ficar doce, né? Não é? A gente ficar doce, aqui ela está comparando aqui até com, a gente pode fazer um paralelo com sabores, né? Todo mundo sabe o que é uma coisa amarga, né? Todo mundo sabe o que é uma coisa azeda, né? Bem que o azedo ainda é melhor que o amargo, né? Mas isso no comportamento, nós sabemos também do que ela está falando, né? O azedume. Ninguém pode nem cumprimentar, que a pessoa já fica contrariada até de cumprimentarem ela, né? Então a pessoa que está azeda, né? Acaba não se prestando, vamos dizer assim, né? Você pega um leite azedo, não vai prestar para tomar, né? A pessoa azeda vai acabar não se prestando muito para o intercâmbio social, não é? A pessoa azeda, ela não vai se prestar muito para o intercâmbio social. Porque não consegue conversar numa boa, não consegue se relacionar numa boa, fica azeda, né? Então, esses trabalhos, esses grupos de apoio, tudo isso favorece para sairmos da amargura e do azedume também, né? Continuando aqui, a criatura humana existe para amar, amar-se e ser amada, né? A questão é a gente não ficar esperando ser amado.
ser amado acaba sendo um retorno natural de você amar. Né? Então, quando você se lança para amar, você acaba sendo amado. Pode ser que não seja amado por aquela pessoa específica que você queria ser amado. Pode ser que você não seja amado por essa pessoa. Mas aí a gente não pode ficar sendo exclusivista, né? E caprichoso. Nós não podemos manter um comportamento caprichoso. Né? Vamos amar as pessoas indiscriminadamente e vamos receber o amor de quem quiser nos amar. Né? Às vezes não é aquela pessoa que você gostaria ou aquelas pessoas que você gostaria, mas não existem só aquelas pessoas. A vida está aí, não é? A vida está aí, com possibilidades de amizades, com possibilidades de grupos novos, com possibilidades de atividades e fazeres novos, né? Então a vida está aí. O problema é quando a gente se fixa naquele grupo ou naquelas pessoas ou naquela pessoa. Aí que não dá, né? E você fica querendo que elas ajam diferente, que elas estão agindo, né? Então, nós temos que deixar as pessoas fazerem o que elas querem fazer, agir como elas querem agir, né? Mas nós nos permitirmos sermos felizes, né? Avançar para situações novas, pessoas novas, grupos novos, situações novas, né? E a vida nos trará alegria, nos trará o bem-estar e tudo que a gente precisar, né? Então a criatura humana existe para amar, para amar-se e ser amada. A gente precisa se amar, né? Precisamos amar a nós mesmos, né? Até para podermos amar os outros e também receber o amor dos outros, né? Nós precisamos exercitar o alto amor. Aí ela diz, o amor é a vibração de Deus, que perpassa em todas as coisas do universo. Olha que bonito, né? O amor é a vibração de Deus que perpassa, que nos atravessa. Nós estamos mergulhados no amor de Deus, né? Então, o amor é a vibração de Deus que perpassa em todas as coisas do universo. Nós estamos inseridos nessas coisas, né? Quem não está disposto a sair do labirinto do ego, que se compraz na amargura, dificilmente se ama. Será amado ou amará, por preferir ser visto pela piedade, pela compaixão, negando-se, embora inconscientemente, ao amor. Vejam que interessante e que importante isso, né? Olha, quem não está disposto, e aí uma escolha nossa, nós estamos dispostos a amar? Quem não está disposto a sair do labirinto do ego, porque o ego, né, o ego imaturo, o ego inseguro, que se projeta demasiadamente em busca do amor, em busca da admiração, em busca de ser útil, em busca de ser identificado, de ser aceito, de ser amado, né? Mas de uma forma exagerada, né? De uma forma desequilibrada, o inchaço do ego, né? Então, quem não está disposto a sair do labirinto do ego, porque a pessoa vive a limitação do ego, ela não encontrou o self ainda, né? Ela não encontrou o amor verdadeiro, ela está vivendo um amor condicional, ela está buscando ainda ser amada, mas ela não se dispôs a amar, então ela está na limitação do ego, tá? No labirinto do ego. Não descobriu o oceano do self, tá? Então, quem não está disposto a sair do labirinto do ego, que se compraz na amargura. Por quê? Porque às vezes a pessoa está ali amarga, mas é uma escolha, pessoal. Não é uma condição que ela foi colocada. Ah, vou colocar você numa situação de amargura. Não, é algo cultivado, que nós podemos cultivar ou não. Assim como a alegria, a gente pode cultivar a alegria ou não. Como é que eu cultivo a alegria? Ora, deixa eu fazer coisas que me gerem alegria, deixa eu propiciar alegria para os outros, a alegria volta para mim também. Porque tudo que eu faço para os outros volta para mim. É assim que eu cultivo as coisas também, né? Então, quem não está disposto a sair do labirinto do ego, que se compraz na amargura, a pessoa está se comprazendo na amargura. Existe um certo prazer, masoquista, mas tem, tá?
dificilmente se ama. Dificilmente se ama. A pessoa que cultiva amargura, ela não se ama. Aí ela não ama os outros, ela acaba não tendo o amor dos outros também, o que alimenta mais a amargura. Porque a pessoa fala assim, mas tá vendo? Ninguém liga para mim, ninguém se importa comigo, ninguém me ajuda, ninguém me ama, ninguém me chama, né? Vocês entendem como é que a pessoa entra num círculo vicioso? E aí ela vai concluindo de forma mais errada ainda, e vai, eu tô certo de cultivar amargura, porque tá vendo o resultado? Né? Tá vendo como é que as pessoas agem comigo? Aí ela cultiva mais amargura, se afasta mais pensamento negativo. E aí, pessoal, o resultado é cada vez pior, concordam? E aí, até uma hora que ela corta isso aí, que ela percebe a roubada, que ela percebe a armadilha que ela está criando para ela mesma, né? Ok? Então, continuando aqui, né? Só um pouquinho, peraí. Então, que se compraz na amargura dificilmente se ama, né? Dificilmente se ama, dificilmente será amado ou amará. Tá? Enquanto ela ficar presa na armadilha do ego. Porque é o self, né? É o Deus em nós, é o amor em nós. Então, quando nós não nos conectamos com o self, nós não estamos conectados com o amor. A gente fica lá só girando em torno do ego, das preocupações de dominar, das preocupações de aparecer, das preocupações de subjugar os outros, ou qualquer outra coisa, né? Mas não está conectado ao amor, que é a essência da vida, né? Então, dificilmente se ama, será amado ou amará, por preferir ser visto pela piedade e pela compaixão. Quer dizer, a pessoa está preferindo ser vista pela ótica da piedade, da compaixão, ao invés de ser visto pela ótica da alegria, da boa vontade, da operosidade. Está querendo ser vista pela ótica da compaixão, querendo conquistar os outros pela ótica da compaixão, pelo comportamento da piedade, gerar piedade nos outros. É péssimo isso, tá, pessoal? Isso é péssimo porque isso não nos ajuda em nada, né? Aí, continuando, no fundo, né, negando-se, embora inconscientemente, ao amor. Quer dizer, a pessoa se nega ao amor. Ela tem se negado ao amor há muito tempo, né? E isso foi levando à amargura e foi entrando nesse círculo vicioso. Isso é negação ao amor. Estou me negando à vida, estou me negando a amar. Estou tirando o resultado negativo das imposições da vida, ou dos treinamentos que a vida me traz, dos desafios, né? Das situações, dos problemas, e me negando a amar. Estou agindo como aquela criança que cruza os braços e fala, não é do meu jeito, então também não quero mais. Não brinco mais também, né? É mais ou menos isso que a gente acaba fazendo com a vida, né? Aí, terminando aqui. O grande fanal da vida é a autorrealização, é o autoencontro, através dos quais se identifica com o seu próximo e Deus, né? Quer dizer que o grande objetivo da vida é a autorrealização, você entrar em contato com o self e se autorrealizar, né? É o autoencontro, através dos quais se identifica com o seu próximo. Quer dizer, conforme a gente vai se autoencontrando, a gente vai entendendo também melhor os outros. A gente vai compreendendo melhor os outros. E aí a gente começa a se colocar mais no lugar dos outros. A gente começa a julgar menos, ajudar mais, né? E isso nos faz amar mais. Porque se a gente está compreendendo mais, ajudando mais, nós estamos amando mais o próximo, né? Porque a gente entende que os problemas que a gente vai detectando na gente, a gente encontra no próximo também. Os
problemas do próximo nós encontramos em nós também. Às vezes uma coisinha ou outra diferente, mas os problemas humanos não são muito diferentes uns dos outros. Nós estamos todos no mesmo barco, nós estamos passando pela mesma fase evolutiva, estamos no mesmo planeta, no mesmo momento. Pode ser aqui, pode ser no plano espiritual, pessoal. Estamos no mesmo barco ainda, né? Então os problemas não são muito diferentes uns dos outros, não, tá? Então nós vamos nos identificando com o nosso próximo e também nos identificando com Deus, porque a gente vai encontrando um dos benefícios de realizarmos o autoencontro é encontrarmos Deus dentro de nós. Porque Deus está, o reino de Deus está em vós, como disse Jesus. Não é? Não procureis alhures. Aqui e acolá, ele não vem com aparências exteriores, não vem com ego. O reino de Deus vem com o self. O reino de Deus vem com autoencontro, porque ele está dentro de vós. No Livro dos Espíritos a gente vê que a lei divina está, acima de tudo, na consciência do homem, está inscrita na consciência do homem. Por quê? Porque Deus está expresso, né, no homem, no seu interior, no que ele tem de espírito. Está expresso em tudo, né? A perfeição divina está em tudo. Nós estamos em Deus, né? Mergulhados em Deus. Tá? Então, para se lograr o cometimento da autorrealização, né? Quem deseja, nas sombras da amargura, para se lograr o cometimento, quem esteja nas sombras da amargura, permita-se uma fresta por onde entra a luz da esperança, e ao banhar-se com a sua claridade, não lhe resistirá o brilho, sendo vencido pela mensagem de que se faz portadora. Olha que bonito, né? Quer dizer, se você está vivenciando a amargura, né, não está conseguindo sair desse comportamento, desse sentimento, abra, né, você está nas sombras da amargura, permita-se uma fresta, por onde entre a luz da esperança. O problema é quando a pessoa fecha tudo, né? Tem pessoas que fecham todas as portas, todas as janelas, todas as frestas, a pessoa se fecha e a gente vê o tamanho da dificuldade, o tamanho do problema, quanto mais a pessoa está fechada. Fechada em comportamentos, em sentimentos, em conceitos, né? A pessoa está fechada absolutamente, então aí o caso é grave. Mas temos que abrir uma fresta, né? Se estamos fechados, vamos abrir uma fresta, uma possibilidade, uma atividade diferente. Vamos dar uma caminhada, vamos começar esse um a um, uma coisinha aqui, uma coisinha ali, uma palestra que você assiste, né? Uma palestra boa que estimule, que motive, uma conversa amiga, um pensamento positivo que você comece a cultivar. Pode ser o Jesus me ajude, né? Deus me ajude, que é uma precezinha curta, mas muito eficaz, que encerra um pedido, né? Um sentimento, uma necessidade de quem está querendo sair da dificuldade. Jesus me ajude. Se você não consegue falar mais nada, não consegue orar mais nada, pelo menos isso, né? Pensa em Jesus, para Jesus me ajude. Mantenha esse pensamento, né? Você já é uma frestazinha que pode começar a abrir, né, uma janela de luz para a sua alma, né? Então, continuando aqui, permita-se uma fresta por onde entra a luz da esperança, e ao banhar-se com a sua claridade, não lhe resistirá o brilho, sendo vencido pela mensagem de que se faz portadora. Quer dizer, você abrir essa frestazinha, começar a cultivar, permitir que a luz comece a adentrar, né? Essa luz vai banhar você e vai retirá-lo progressivamente desse cultivo de amargura, de azedume, seja do que for, né? Então é preciso abrir essa fresta e deixar se banhar por essa luz que irá vencer todo o mal, né?
Para terminar, a amargura é vapor morbífico, morbo, que se exterioriza do sentimento doentio e domina as paisagens da mente, assim como da emoção. Todo empenho para diluí-la é a proposta desafio para quem pensa e anela por felicidade hoje e no futuro. Para quem pensa, aí ela traz de novo a questão racional, para vencer a amargura, porque a amargura é um vapor, deletério, morboso, morbífico, né? Que se exterioriza do sentimento e domina as paisagens da mente, assim como da emoção. É um modo de sentirmos a vida que acaba alterando o modo de pensarmos e o modo de expressarmos as emoções. Então nós precisamos mudar o modo de... Ela sugere que a gente mude o modo de pensar para começar a interferir no modo de sentir. O modo de sentir interfere no modo de pensar, o modo de pensar interfere no modo de sentir. Tá? De forma que um retroalimenta o outro. Um alimenta o outro. Conforme você pensa sobre a vida, você começa a sentir de um modo específico sobre a vida. Conforme você sente a vida, isso começa a influenciar o seu modo de pensar a vida. Por isso nós temos que começar em algum ponto. Vamos começar, ela sugere, para começarmos a mudar o modo de pensarmos, usar o racional para percebermos assim, olha, o que eu estou fazendo da minha vida? Olha o que eu estou produzindo de resultados. Deixa eu mudar a minha vida. Por onde que eu começo? Aí ela sugeriu essas medidas aqui, salvadoras para nós, né? Então, todo empenho de diluir a amargura, é proposta desafio para quem pensa e anela por felicidade hoje e no futuro. Então, eu pensando, eu chego à conclusão, puxa vida, eu fui criado para ser feliz. Dizem os Espíritos que eu tenho direito a ser feliz. Mesmo se eu tenha errado no passado, eu vou amar no presente, eu vou ajudar no presente, eu vou ser útil no presente, eu vou me amar e vou amar os outros. É assim que eu vou quitar as minhas dívidas. É assim que eu vou ajudar as pessoas. Eu começando a ajudar por mim mesmo. Então olha esses pensamentos, como eles já vão nos reposicionando, como eles já vão nos reequilibrando, não é? Aí a partir disso tudo pode começar a mudar. E vai mudar. Tá? Com a ajuda nossa, com a ajuda da espiritualidade e com a ajuda de todos aqueles que com certeza nos amam ao nosso redor, nossa vida será cada dia melhor. Tá bom? Então fiquem com Deus e até o próximo estudo, né? Depois nós vamos entrar nos sentimentos. Amigos ou adversários? É o nosso próximo tema, tá bom? Um abraço, pessoal. Até a próxima.